Bem-vindo ao segundo episódio da ValoriCast. Eu sou a Ingrid, CEO da Valoritech, e estou aqui com um convidado muito especial, o João Almeida. Ele é o CEO da SharePrime, para a gente conversar um pouco sobre o que realmente funciona para gerar negócios em tecnologia. Bem-vindo, João. Muito Obrigada mais uma vez. Obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra receber você aqui. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, por nós podermos conversar sobre essa construção, comercial que a gente vem traçando com a SharePrime em relação à sua expansão comercial e o papel que a Valory tem nessa caminhada ao longo desses 4 anos de parceria. Ao longo desses 4 anos de parceria, né, João? João, conta um pouquinho pra gente, pros nossos convidados, pros nossos ouvintes, como foi que a SharePrime nasceu, como que você idealizou a empresa. Hoje a empresa é tudo que você idealizou há 12 anos atrás? Olha, a empresa hoje é muitas coisas daquilo que eu idealizei 12 anos atrás, mas ela ainda está no rumo de chegar onde eu pretendo com ela, certo? Então a empresa ela vem num processo, nesses últimos 12 anos, sempre em constante transformação. Ela começou como uma consultoria, um amigo me conectou, disse, olha, eu tenho um amigo para te apresentar, vocês podem trabalhar juntos, se vocês encaixam super bem trabalhando. E a gente começou esse trabalho numa assessoria para um cliente de mercado, assim, grande, e que hoje é nosso cliente ainda. Então, a gente começou esse trabalho em conjunto, e esse trabalho a gente fez com que a gente se aproximasse. Ao nos aproximarmos, viramos sócios, e a gente teve uma caminhada aí, juntos aí, de pelo menos 7 anos. Em algum momento do tempo, decidimos cada um seguir o seu caminho. Então, a SharePrime se desconectou desse grupo empresarial e seguiu a sua caminhada aí com as próprias pernas nos últimos aí 5 a 6 anos, mais ou menos. E nessa caminhada a gente foi procurando se reinventar com o modelo de negócio. A gente pegou ali um pedaço de pandemia, um pouquinho antes ali da pandemia a gente começou a jornada, sozinho, vamos dizer assim, E com base nisso a gente procurou se reinventar a cada novo cenário que a gente encontrou. Então a gente encontrou um cenário pré-pandemia, um cenário da pandemia, o cenário durante a pandemia, que também foi muito difícil. A gente conseguiu passar por toda essa intempérie e nos projetamos como uma empresa já online um pouquinho antes da pandemia. Então, quando a gente entrou ali em pandemia, 2019 para 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente estava fazendo palestras para os nossos clientes, explicando como se transformar numa empresa 100% remota, 100% online. E aí, nessa caminhada, a gente começou a fazer palestras, a gente estava na 3ª ou 4ª palestra, quando entrou a pandemia, e aí a gente teve que se reinventar para suportar essa caminhada até aqui. E a gente vem trazendo avanços nesse sentido, e o comercial é um deles, Sempre se reinventando, João? A vida do empresário é se reinventar, o tempo inclusive. Inteiro. O tempo inteiro. E o que é que vocês fazem, assim? Qual é o produto e o serviço que você vende? Conta um pouquinho pra gente como é que começou essa parceria, inclusive, com um grande player aí de mercado, que é a Microsoft, e como que vocês se mantêm com esse player, Já tem bastante tempo que vocês são parceiros lá. Sim, a gente tá em relação de parceria com a Microsoft há 12 anos, que é o tempo de existência da SharePrime. Eu antes tive uma outra oportunidade que foi uma boa ideia, foi uma boa empresa, mas fora do seu tempo. Então ela acabou quebrando, e aí isso fez com que surgisse a SharePrime. Mas nesse tempo todo de relação, eu sempre tive essa proximidade com a Microsoft e com a relação aos seus parceiros. Antes de ter um programa de parceiros assim tão grande quanto é hoje, a gente já tinha uma proximidade boa, nos tornamos parceiros e permanecemos ao longo desses 12 anos. Hoje a SharePrime é uma empresa especializada em soluções de negócio que tem como pano de fundo os produtos da Microsoft, utilizando esses produtos da melhor maneira possível para que a gente gere 2 grandes linhas principais para os clientes, A eficiência operacional, olhando para como as empresas operam e propondo soluções que trazem mais eficiência para a sua operação, que trazem mais conexão, mais colaboração entre os times. E uma outra linha pensando na linha de informações analíticas, Então, como que eu vou construir as minhas soluções de BI, como que eu vou construir as minhas soluções de análise de dados, ciência de dados, em cima das informações de negócio e como é que isso conecta como um processo de retroalimentação da minha eficiência operacional. Eu vi que vocês se destacam muito
no momento da entrega dessas soluções, mas principalmente no colaborador, né? Sim. No funcionário, na pessoa que está ali lidando e operando através das ferramentas da Microsoft, através das soluções de produtividade da Microsoft. Só que, normalmente, ele não tem conhecimento de toda a sua potencialidade, né? Então, ele fica ali no mais do mesmo. Às vezes usando o e-mail, usando uma ferramenta de comunicação, ali o Teams, para quem conhece, então vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. E sendo que, na maioria das vezes, eles contratam uma ferramenta super potente, né? Com um poder gigantesco de conseguir centralizar todas as informações ali, a sua rotina de trabalho, o seu dia a dia, centralizar ali num lugar onde você conhece a ferramenta, onde você conhece a linguagem. Então, como é que você ajuda essas empresas olhando para o colaborador que ainda não tem essa consciência e essa responsabilidade de como usar esse poder computacional que está disponível ali para ele utilizar? O que a gente procura fazer, né? A SharePrime ela foi uma empresa pensada lá atrás para ser uma empresa que aplica na prática o conceito de pessoas para pessoas, né? Então a gente parte do pressuposto de que quem está nos contratando, quem está do outro lado da mesa assinando conosco, até porque eu já tive nessa posição também, né? Então é uma pessoa que ela tá com um dia cheio de atividades, muitos resultados para entregar, com uma série de ferramentas ali para operacionalizar esses resultados, mas muitas vezes ela não tá assim com o tempo suficiente, né? Para ela poder fazer uma testagem maior do uso daquelas soluções, como é que essas soluções interagem entre si, como é que elas podem gerar valor para o negócio, e a gente procura entrar como interlocutor de como que essa pessoa, na cadeira dela, olha para aquele conjunto de caixas de ferramentas que ela tem e como é que ela operacionaliza isso consigo, com os seus colaboradores, com o negócio como um todo, e como é que ela conecta isso para transformar esses produtos e essas ferramentas no mar de resultados e oportunidades que a Microsoft gera com as ferramentas que possui, que ela fabrica. Você tem um conhecimento e um cronograma de atividades para dar consciência para esse colaborador? Sim. Muito interessante. Então, é uma rotina, né? É um processo de adoção. Então, primeiro você passa ali pela etapa onde os colaboradores têm a consciência do que é que eles têm ali disposto para poder utilizar. Certo. Daqui a pouco, com essa consciência, eles começam a entender o que é que essa ferramenta pode ajudar no dia a dia, né? Na rotina de trabalho, com menos cliques, com menos senhas para ficar acessando uma plataforma e outra. Uma dificuldade que eu tinha bastante era, nossa senhora, eu tinha 3 ou 4 sistemas para acessar, para reportar, para prestar conta, para fazer as rotinas, às vezes, integrada com outras áreas. E isso dificultava muito. Parece uma coisa boba, mas é algo que ocupa muito tempo da gente. Exato. Os cliques. Então, se eu recebo um arquivo por e-mail, eu tenho que cadastrar esse arquivo em algum lugar, eu saio do e-mail, eu vou pro Teams, do Teams eu vou pro SharePoint, aí eu tenho que entrar na intranet da empresa. Então, isso é realmente... trabalhoso. É muito trabalhoso e realmente demanda muito tempo, né, do colaborador. E, às vezes, o colaborador, ele tá ali fazendo isso, tá tão no automático que ele não percebe que ele tá no automático e que aquilo realmente toma muito tempo, né? Eu acho que vocês fazem isso com muita excelência, mas conta um pouco pra gente desse processo de trabalho, de adoção que você faz com essas pessoas e como é que você lida, porque cada área tem um perfil de pessoas. Entendi. E existe, dependendo da área ou dependendo do segmento da empresa, existe até, como que eu posso dizer, existe até uma resistência no processo de adoção de novas tecnologias. Eles querem entregar o que eles precisam entregar e eles não querem aprender novas tecnologias para entender se isso vai melhorar a produtividade dele. Como é que você trabalha a mente dessas pessoas? Tá bem. Eu vou tentar caminhar como a gente costuma fazer com essa jornada toda, né? Então, o que acontece? A SharePrime, ela trabalha numa esfera grande chamada transformação digital, né? E eu costumo falar para as pessoas que a gente procura trabalhar as suas jornadas digitais, né? Então, a transformação digital é um direcionador,
né? Então, pensando no mapa, é como se a gente estivesse olhando para onde a gente está indo, e a gente tem várias jornadas nessa caminhada em busca da transformação digital. Então, nessas caminhadas, a gente percebe que tem 2 cenários que acontecem. A gente tem o cenário de adoção geral, que é uma empresa que está querendo partir para um cenário de uso de rede social corporativa, né? Imagina, então, que é uma empresa mais ortodoxa, uma empresa que não estava acostumada com rede one-on-one, né? Ali de comunicação horizontal com seus colaboradores, e ela precisa imergir eles nesse processo. Então, a gente já teve casos de empresas grandes, 18, 20 mil colaboradores, onde a gente precisa fazer toda uma linha de abordagem de comunicação, desde conectar o cliente na sua estratégia de comunicação, entender como ele comunica, como que ele conecta os colaboradores e engaja eles naquele cenário, para a gente poder aderir a esse caminho e seguir um caminho que traga aquele colaborador e que já funciona para ele. A gente vai trazendo os colaboradores, depois a gente vai conectando os gestores, depois a gente vai para o pessoal de operação. Esse processo, a gente está usando uma trilha técnica por trás disso, para que o time tech possa produzir o resultado que, ao final de um período de tempo de adoção, esse time vai conectar. Então, isso a gente falaria de uma trilha mais alto nível, mais genérica, né? E depois a gente tem a adoção mais focada. Então, pensa assim, a pessoa está lá no seu dia e ela vai precisar aprender a operar um robô ou um copiloto, né, de Microsoft no seu dia de trabalho. Então, a gente vai olhar primeiro como é que é todo o fluxo de trabalho dessa pessoa, para a gente visualizar onde a gente vai inserir aquela ferramenta e como é que ela se conecta, tanto para a pessoa entrar nela, quanto para a pessoa sair dela. Por que a gente faz isso? Eu estava lendo uma pesquisa um tempo atrás no site da Microsoft, na parte de laboratório, de research deles, e lá eles têm uma medição que mostra quanto de energia o cérebro da gente gasta quando a gente troca de uma ferramenta para outra. Então, essa energia que a gente gasta e esse tempo que a gente consome parece uma bobagem, mas ele consome muita energia da pessoa, faz o cérebro ficar fadigado, e no final de um período de um dia, a pessoa se sente cansada, muitas vezes ela não fez nada exatamente novo na rotina dela, e você olha, conversa com a pessoa diz assim, nossa, tô muito cansada hoje, eu tô muito esgotado, eu fiz muitas coisas e tal. E a gente percebeu o quê? Que essa pesquisa, ela retrata uma realidade que a gente vê no dia a dia, né? Então, esse tempo que leva para a pessoa reconectar com outra atividade, ou seja, ela vai adaptar o fluxo mental dela para um novo uso de um novo sistema, ou até mesmo que ela use em sequência, esse tempo é de 15 minutos. Então pensa, se ela fica trocando múltiplas vezes em múltiplos sistemas, esse tempo vai diminuir, mas ele nunca vai ser menor que uns 5 minutos. Então, se tu soma essas interações num dia, a pessoa perdeu 2 horas do dia dela readaptando seu modo de operar para que ela tenha fluidez na sua operação. Parece uma besteira, tá? Mas você percebe quando você consegue criar uma experiência mais fluida de navegação, você percebe que a pessoa sente o dia mais leve, fica menos cansada. E a gente faz esse trabalho com um time que a gente tem em casa, né? De designers, que eles são especializados em observar esse tipo de situação, juntamente com um time de processos de negócio, que vai estudar aquele processo com as pessoas para entender como é que esse desenho conecta melhor naquele dia a dia. João, isso é muito verdade. Sou prova viva disso. Eu sou a pessoa que fica muito desgastada mentalmente quando precisa trabalhar com 3, 4 ferramentas e ficar navegando entre uma e outra e preparar minha mente para eu focar numa atividade, para conseguir desenvolver bem aquela atividade, depois parar, fazer um stop na mente para depois pular para outra. Só que é engraçado que até o que é difícil, até o que é ruim, você se acostuma. Você se acostuma com o que é difícil, com o que é ruim, você vai vivendo aquilo vira o novo normal para você. Até que você decide mudar. Quando eu decidi mudar a operação, mudar a estrutura da Valory, eu não tinha noção o quanto o meu time e eu mesma todos nós estávamos fadigados e acostumados a fazer a viver essa realidade com muitas ferramentas ou com muitas etapas de processo de trabalho. Quando a gente decidiu mudar, engraçado foi que foi maravilhoso, nossa, vamos mudar,
teremos menos cliques, será uma ferramenta só de trabalho, sensacional. Mas o processo da mudança, a gente está falando de colocar basicamente o time na mesma página de um tempo que pode levar até um ano. Então, você passa pelo processo de implantação, aí você passa pelo processo de adaptação, você passa pelo processo dos ajustes, para depois você ganhar velocidade. E entender, e depois de tudo isso, você finalmente entender que aquilo melhorou seu dia, que agora você tá voando, né? Você não tá capengando ali. Olha, Ingrid, nesse sentido, eu vou te dizer que assim, as empresas que a gente atende, e aí, claro, um processo de aprendizado do ser humano, né? Você tem muito tempo de caminhada e de maturidade das empresas, muitas vezes, no fazer e aceitar que esses processos eles têm um determinado tempo para acontecer. Eu costumo dizer que a gente, em temperaturas normais de pressão e calor, né? A gente só consegue ter o filho em 9 meses, né? Então, eu não tenho como apressar alguns processos, né? Porque eu dependo das pessoas se adaptarem a ele, das pessoas engajarem naquele processo, delas se habituarem, delas ganharem confiança naquilo e então praticarem com mais vigor, né? Isso leva um tempo e às vezes é um investimento considerável nesse tipo de situação. Então, quando a gente busca entregar alguma solução ou levar alguma solução Microsoft para o cliente, a gente procura deixar ele consciente disso, né? Claro, a gente vai tentar gerar, dentro do possível, atalhos para que ele consiga suceder mais rapidamente naquele cenário, mas a gente vai buscar sempre deixar ele consciente desse processo e tentar fazer com que ele engaje melhor dessa forma. Os clientes que compram isso, eles compram ou porque eles já fizeram tentativa e erro e tiveram mais insucessos do que sucessos, ou porque eles já tiveram experiências anteriores e viram que dessa forma caminha melhor, né? Então a gente tem buscado sempre levar isso para os clientes e levar experiências positivas, conectando eles com os nossos cases, com clientes que já passaram por implantações conosco, para que eles tenham essa vivência, para que eles tenham esse conhecimento do outro e tentar acelerar esse aprendizado para ele se sentir mais confortável, né? Você que já tem essa vivência, que vocês são uma consultoria com experiência em diversas empresas, inclusive de médio e grande porte, em alguns segmentos, vocês têm ali um cronograma, né, que vocês passam, tem a vivência. E o mais engraçado que eu percebo é que mesmo assim você ainda encara novas situações no processo, mesmo com todas essas experiências. Você sempre encara novas situações. Você acha que ainda tem empresa que acredita que não precisa de uma consultoria como a sua para conseguir fazer todo esse processo de adoção? Olha, porque parece complexo, né? É complexo e sempre vai ter empresa que vai ter a certeza que não precisa e tá tudo bem, né? Eu acho que a gente, eu costumo falar muito isso, né? Que a gente tem diferentes níveis de maturidade empresarial e muitas vezes até dos profissionais que conectam conosco para realizar aqueles trabalhos. O que a gente procura o tempo todo é ser o mais gentil e empático possível com aquele profissional para que a gente conecte ele nessa realidade, né? Porque a gente olha pro resultado, independente muitas vezes daquilo que a pessoa está trazendo com a necessidade delas. Então a gente tem casos de clientes que você tem o gestor faz tudo, você tem ali situações onde você tem o pessoal que acredita que com 2 cursos online é suficiente para ele poder implementar uma tecnologia, por exemplo, de gestão de arquivos, né? Uhum. Então a gente procura conscientizar de problemas que eles não estão vendo ainda. Ou a gente procura trazer eles para sentar numa perspectiva de visão, né? Que eles consigam perceber outras situações, outras nuances, outros vieses sobre aquilo que eles querem fazer para a gente construir uma solução, até para ele olhar e pensar, puxa, tecnicamente eu consigo dar conta, mas essa experiência, esse know-how aqui eu não tenho ainda. Então eu vou usar a SharePrime como um acelerador nesse processo para que eu consiga vencer o mais rápido possível, né, com a experiência deles, esse cenário. Isso que você está falando é o despertar da consciência daquela pessoa. Isso é muito usado como técnica de prospecção, hein, gente? Na técnica de prospecção ou nas abordagens com os clientes ali no primeiro contato, uma das técnicas que a gente aplica é justamente entender a maturidade e o nível de consciência daquele cliente. Por quê? Porque às vezes ele tem dinheiro
para comprar a melhor tecnologia, mas ele não tem consciência para utilizar ou qual a capacidade que aquela tecnologia tem para melhorar o processo dele e até mesmo para ajudá-lo a alcançar um faturamento, que é, na verdade, o ativador de tecnologia, né, João? Que é o que a Share Prime é, vocês são um ativador de tecnologia. O ativador de tecnologia, ele é usado também como recurso para aumentar o faturamento da empresa. Porque quando você ativa os recursos de tecnologia, você tem um colaborador que tem mais produtividade, você tem um colaborador que trabalha mais rápido, que trabalha de forma mais estratégica. Sim. Então, você tem todas essas nuances aqui que essas ferramentas de trabalho integram. Mas o que eu estava querendo dizer é, essa técnica, ela é aplicada na prospecção. Então, entender a estrutura e a estrutura do cliente, né? O que você tem? Como que você usa? Entender a maturidade, de que forma você está usando? Como seus colaboradores usam isso? Eles conhecem a ferramenta tal? Como é que vocês operacionalizam tal demanda ou tal operação? E aí a gente vai entendendo o nível de consciência, depois a gente evolui para o ponto do momento, que é qual é o seu ponto do momento? Você está olhando para novas tecnologias? Você está olhando como é que a tecnologia que você usa hoje vai fazer você alcançar o faturamento que você definiu para esse ano? E aí a gente vai despertando a consciência dele. A partir desses três pilares, com todas essas informações, aí a gente começa um trabalho que é o despertar da consciência. Muitas vezes a gente precisa ensinar o beabá. Ensinar como para que serve. Olha, você sabe qual que é a finalidade disso aqui? Você sabe o que significa? Sabe o que é um SharePoint? Você sabe o que é um Power Automate? Você sabe como é que usa o Copilot? Então, às vezes, você tem que ensinar tudo. E às vezes você pega um cara que já tá ali, eu pergunto pra ele, você tá com alguma iniciativa aí de automação nos processos departamentais da empresa, por exemplo? Aí ele diz, tô, inclusive, né, a gente tá melhorando uma atividade repetitiva aqui do departamento tal, então você vai entendendo o nível de consciência e aí o conhecimento do produto, como é que a gente entrega todo esse processo. Aí sim a gente consegue bater um papo com esse cliente a partir daquele momento. Como ativadores, vamos dizer assim, de tecnologias dentro dos clientes, o que a gente procura levar, né? E aí por que o trabalho da Valory é importante e como é que conecta conosco, né? Eu fui implementador de software muito tempo, né? Passei aí mais de 30 anos fazendo isso, né? Então eu passei por diversas ondas de mercado, né? Teve muitos desdobramentos de evolução tecnológica, de quando eu comecei para como é usado hoje, né? Então, o que eu entendi ao longo do tempo? Cara, não adianta pressa, não adianta afobação, não adianta eu ter dinheiro, né? Se eu não souber para que as coisas servem, o limite até onde elas podem operar, e como eu engajo as pessoas nisso, né? Porque a tecnologia é importante, sim, mas ela precisa ter um time que queira produzir com aquilo e que queira engajar naquela estrutura de conteúdo para que eu possa tracionar o meu resultado, seja ele por geração de faturamento, seja ele por redução de custo ou seja ele por aumentar uma eficiência operacional. Eu preciso de pessoas engajando com a tecnologia. Isso é um conjunto que anda juntinho. Então, o que eu vi ao longo do tempo que com a Valory conectou um pouco melhor? A capacidade de ter essa curadoria também com o cliente, né? De conseguir filtrar se é o momento certo de entrar, se é o momento certo de ofertar qual solução, né? E o que a gente vê muitas vezes é uma afobação das empresas em querer fazer as adoções, né? Então, nessa afobação, a gente já teve clientes, por exemplo, que a gente apresentou uma proposta, por exemplo, de governança e gestão de arquivos em 2015. Como é que ele ia trabalhar com o SharePoint Online, como é que ele ia trabalhar com toda a sua estrutura de governança em relação a esses arquivos, o que ele ia fazer com aquilo, como é que ele ia comunicar com as pessoas o uso daquele negócio. O tempo passou, 2025, 10 anos depois, esse cliente voltou na nossa porta para voltar com aquela solução de arquivos e assim, cara, preciso de ajuda. As pessoas estão utilizando de forma endêmica, eu não sei como elas estão utilizando, perdi meu controle, o que eu vou fazer com isso aqui? E esse negócio é muito comum, é absurdo assim, desliga uma ligação, liga outra,
o cara tá te falando o mesmo texto. Igual, aí você pensa, não, esse foi esses 2 casos porque a gente conversou com eles no passado, eles não quiseram e tá tudo bem. E aí quando a gente vê e descobre, liga outro, e mais outro, e você vê a repetição do negócio, aí o cliente não tá vendo isso, mas a gente tá vendo vários clientes ligando falando a mesma coisa. A gente pensa, gente, meu Deus, todo mundo teve a afobação lá atrás, não conectou, não teve essa curadoria, esse olho, a adoção, se perdeu na curva e tem gente que tá com uma conta absurda, entendeu? Né? Tem gente que tá lá pagando storage adicional 1, 2, 3 milhões de reais a mais todo ano porque não teve cuidado lá atrás, né? Então, às vezes a gente olha para eles assim, gente, você lembra que 2015, 2016, 2017 a gente conversou sobre isso e você tava preparando para ir? Então, lembra aquela preparação? Sim. Desplugou. Agora a gente vai ter que fazer um trabalho enorme e um esforço enorme agora para poder contingenciar crescimento agressivo, avanço de custo, né? Para que você volte para um nível normal de investimento, né? E aquilo comece a gerar receita de volta para você. Fazer um investimento em licenciamento, em Microsoft, se pagar de fato, né? João, mas isso é o quê? É cultura brasileira? Porque esse é o cenário que a gente encontra todos os dias. Todos os dias. Gente, aqui no Brasil, o que dá para perceber é a galera só coloca a grade em casa depois que o ladrão roubou. Por quê? Me explica aí, gente. É cultura. Por que crescer? Por que não crescer? Aliás, por que crescer? Optar por crescer de uma forma mais organizada enquanto você tem menos problemas. Porque a hora que você cresce, o número de colaborador, número de faturamento, departamentos crescem, processos crescem. A hora que você cresce, como é que você acha que você vai resolver o problema que você ficou levando ali nas costas sem perceber por 10, 11, 12 anos? Então, infelizmente, assim, a gente se depara muito durante uma conversa por cold call, que é a forma como a gente faz a prospecção, até porque é um trabalho, a consultoria que a SharePrime vende produtos e serviços que são extremamente consultivos. Então, não dá para você bater um papo como esse para entender a estrutura, ponto do momento do cliente, só simplesmente por uma troca de WhatsApp ou uma conversa por e-mail, não dá. Então, a gente faz cold call e a gente levanta todas essas informações. E durante a conversa, o cliente ele tem ciência que ele tem um problema. Ele fala, não, eu tenho, realmente, isso aqui eu preciso melhorar, realmente eu entendi que eu tenho aqui a suíte da Microsoft, né, o pacote completo da Microsoft, mas eu sei que eu não estou usando, né, em toda a sua potencialidade. Você entende que quando o cliente ele fala isso, ele está dizendo assim, ó, eu sei que eu estou gastando dinheiro e não estou usando, eu sei que tem... entendimento. Assim, no final das contas, a informação que ele está passando, mesmo que ele diga que não é o ponto do momento, que ele entende que ele tem um problema, que ele tem uma solução contratada e que ele não usa na sua potencialidade, a informação que vocês estão passando, gente, quando vocês falam isso, é assim, ó, sim, eu tô gastando dinheiro, tô pagando caro e não tô usando. Olha. Porque caro não é 1 milhão, 10 milhões, 30 milhões, caro pode ser 10 centavos. Quando você não usa, você tá pagando caro. Se você paga por algo que você não usa, tá caro, gente. Então, a gente se depara muito com essas situações, assim, onde qual cara... o cliente ele tem a ciência, tem o conhecimento de que realmente ele precisa resolver, mas a outra mensagem que eu recebo quando ele fala isso é assim, eu vou esperar a bomba explodir, depois eu resolvo. Você tem essa sensação? Tem, muito, muito. Eu acho que assim, a gente tem um problema cultural, sem dúvida nenhuma, e às vezes a gente não tem, quando a gente não tem essa maturidade, esse nível de consciência sobre o que ele comprou, aí a gente consegue perceber esse problema surgindo mais, né? Vou esperar a bomba estourar, não sei, eu sei que eu tô resolvendo isso aqui porque eu tô resolvendo o e-mail e o Office, por exemplo, mas e o que mais? Você nota que a pessoa
em alguns momentos até tem uma certa ansiedade sobre o que mais aquela plataforma pode te entregar, mas muitas vezes ele olha para uma série de caixinhas e diz assim, o que faço com isso? E aí, esses tempos eu estava refletindo sobre esse assunto e conectei uma cena que eu vi anos atrás. Estava num cliente, uma transportadora, e o dono da transportadora comprou uma Mercedes. E aí o carro tava parado no estacionamento e eu achei estranho, né? Eu disse, por que o carro tá parado aqui, né? Ele comprou, o pessoal veio entregar aqui de caminhão, né? Aqui dentro, carro e tal. Eu disse, cara, que estranho, né? Aí perguntei, né? Pro filho dele, eu digo, cara, teu pai comprou o carro, né? Por que o carro tá aqui? Não, cara, eles não fazem entrega final do carro sem vir uma pessoa da Mercedes aqui para fazer uma apresentação do produto, a experiência de uso, dar uma volta com meu pai, explicar tudo que o carro oferece e tudo como ele pode utilizar e em que condições. Eu disse, nossa, que diferenciado. Ele disse assim, pois é, né? É diferenciado, mas o que a gente percebe? Normalmente quem compra Mercedes não sai da Mercedes. Exato. Quem tem aquela experiência ali, fideliza. Não porque toca. ele entende, ele sente parte daquele processo. E o que a gente propõe para as empresas é tornar os profissionais e aquela empresa parte daquele processo de aprendizado do uso, conectar com as situações que às vezes eles estão ali focados no dia deles e não estão olhando, conectar essas oportunidades para que eles vejam até como, usando aqueles produtos, bem conectados com o seu processo, com as pessoas. Essa rotina de trabalho. Como é que eles geram economia com isso e fazem, por exemplo, um investimento Microsoft ter custo zero? Né? Então, a gente leva vários insights para eles durante as consultorias de implementação das soluções ou dos cenários que eles pretendem atender, para que eles visualizem como aquilo gera resultado e, principalmente, como não desengajar as pessoas do resultado que eles estão pretendendo. Porque é muito comum também. Uma coisa muito engraçada que acontece é a gente estar lá, vai numa empresa, vai fazer a implementação. Aí quer implementar uma intranet. Aí diz assim, a minha intranet tem que garantir a colaboração das pessoas com o negócio. Certo, mas deixa eu observar aqui, fazer uma entrevista com os teus gestores, com essas pessoas aqui que vão ser os capitães, né? Daqui da tua intranet. Aí você vai lá e conversa com as pessoas, você vê coisas horrendas, né? O cara dizendo assim... Nossa, pra mim usar a intranet é perda de tempo. Se o cara quer esse documento aqui, ele salva na máquina dele, quando ele quiser ele lê de novo, né? Ou tipo, não, vai postar uma boa prática de trabalho aqui. Nossa, vai ficar usando rede social durante o trabalho para postar como é que ele tem que trabalhar, algo que já tá no manual. Então, muitas vezes nos treinamentos com os times, a gente ouve dos gestores coisas loucas, né? Então, a gente teve um treinamento de uma rede social para 110 pessoas, né? E os gestores levantando a mão com perguntas do tipo, mas eles vão ficar em rede social? Mas eles vão estar fazendo o trabalho deles, compartilhando boas práticas com os colegas? Mas será que eles vão estar fazendo o trabalho deles e eles vão estar podendo publicar informações que eu não tenho conhecimento para os outros colegas? Pensa, é justamente isso que faz o cara engajar com o negócio e criar iniciativas próprias dentro do negócio. Interagir com a ferramenta. E o líder dele vai lá e desestimula, né? E às vezes o cara é tão desestimulado que você vai treinar o cara na ponta que vai usar, o cara diz assim, nossa, mas eu tenho um relatório de BI aqui que eu queria compartilhar. Será mesmo que eu posso compartilhar esse dado sem falar com o meu gestor? Será que ele não vai me demitir? Pensa, se cria uma situação de tanto medo que isso impede que a colaboração e o engajamento aconteça, né? E aí o pessoal vai enganar dizendo assim, não, essa ferramenta vai me fazer engajar. Não, porque eu estou utilizando a ferramenta X, fabricante Y, eu vou engajar. E às vezes está nessa relação que ela é desengajadora. Desengajadora. Né? Falando em intranet, né, João? Esse é o seu carro-chefe. Então, para o público que pode ser que esteja com um pouco de dificuldade para entender aqui a conversa, é o Technicase. A SharePrime, ela foca em falar com empresas que compraram a solução da Microsoft, tá? Microsoft, todo mundo conhece, grande player aí do mercado. A Valory, né? Porque nós fazemos a ativação dos clientes para SharePrime através de prospecção fria, por cold call e tudo mais. Nós entramos em contato com esses clientes, perguntamos a eles se eles usam a solução da Microsoft, como é que eles usam, qual é o tipo do licenciamento que ele tem. A partir daí, a gente consegue perguntar para eles entender o quanto eles conhecem ali da suíte que eles contrataram, né? E aí, o João vem para fazer a ativação dessas tecnologias. Olha, o licenciamento da empresa tem
um SharePoint, tem um Viva, tem um OneDrive, Como é que a gente usa esses recursos com o objetivo de melhorar a produtividade, a rotina de trabalho daquele colaborador? E como é que a gente pode, em consequência disso, ajudar as empresas a justificarem o investimento feito no licenciamento da Microsoft, que é o grande terror das empresas, né? Porque a gente está falando de uma solução, né, com um custo, com um valor bem interessante, e que o trabalho a ser feito nesse processo de adoção é justamente justificar o investimento através dessa adoção. Uma coisa está completamente associada à outra. Mas, João, como você falou da intranet agora, eu sei que a intranet é o seu carro-chefe, né? Intranet, para quem não sabe, é uma rede social corporativa. Então, sabe o LinkedIn, as redes sociais corporativas, as redes sociais que existem? Então, a gente tem a intranet, que é uma rede social corporativa. Corporativa por quê? Porque só os colaboradores da empresa que podem usar e acessar com o seu e-mail corporativo, que tem um domínio da empresa, e fazer o uso ali, a navegação por essa rede social, tá? E às vezes eles têm a intranet, mas não tem engajamento. E a gente sabe que a dor do mundo é o engajamento na comunicação. Então, sendo o carro-chefe, o seu carro-chefe, que é a implantação da intranet nas empresas, através do SharePoint. Gente, SharePoint não é um armazenamento de arquivo, tá, gente? SharePoint é para ser usado com a finalidade de intranet, não é armazenamento de arquivo, tá bom? Dito isso, eu percebo que tem muitas empresas que já estão fazendo uso da intranet, que já entendem que ali é um canal de comunicação, mas a dor é engajar, né? Como é que eu faço o meu colaborador acessar a rede social corporativa e como é que eu elimino aqueles e-mail marketing, sabe? Que o marketing jura que o colaborador lê e ele não lê, gente, tá lá marcado para ser encaminhado direto para a caixa, para a lixeira. Afinal de contas, e-mail não é uma ferramenta de comunicação, tá, gente? E-mail é uma ferramenta de formalização, anotem isso. João, conta pra gente, então, o que as empresas estão buscando para engajar os seus colaboradores à sua rede social corporativa, à sua intranet. Vou dar um passo para trás na conversa para chegar num ponto interessante aí no assunto. A intranet, quando a gente pensa em termos de SharePoint, né? A gente está pensando naquele exemplo ali da Mercedes como um carro de luxo, certo? Então, quando a empresa contrata a suíte da Microsoft, ela tem aquele carro de luxo ali dentro e muitas vezes não olha para o como usar. A gente leva a pessoa no como usar. Quando a gente foca em intranet, a gente está focando num dos pilares que o produto suporta, né? Então, para quem nunca ouviu falar de SharePoint ou nunca ouviu falar de rede social corporativa, a gente está falando de um produto que ele é uma ferramenta empresarial focada na gestão do conhecimento. E aí ele vai ter vários desdobramentos nessa categoria de gestão de conhecimento, entre eles a comunicação, né? Então, ali você tem um local, um repositório de conhecimento que a empresa usa para propagar e persistir, né, e manter ativa aquelas informações acerca do negócio. Como que a empresa funciona, quem são as pessoas, quais são os processos, quais são os documentos oficiais da empresa, quais são os procedimentos operacionais, as instruções de trabalho e por aí vai. Então isso tudo vai estar concentrado dentro da intranet. Só que ela ainda é uma ferramenta muito empresa-colaborador comunicando, né? Então a empresa falando e o colaborador recebendo aquilo. Quando a gente conecta o SharePoint, por exemplo, com o Engage, a gente consegue ter os dois mundos conectados. Então, a gente tem uma rede social corporativa, que é o Engage, conectado com o SharePoint. Então, a gente permite que a empresa comunique com o colaborador e permite que os colaboradores entre si busquem se desenvolver dentro dos temas que a empresa defende, trabalha e implanta. Então, a gente tem casos onde a gente tem uma rede social corporativa em que o pessoal de área de operação criou lá uma comunidade para discutir boas práticas sobre o uso de EPIs.
né? De equipamentos de proteção individual, né? Que a gente está se referendando aqui. Então, eles conectam, colaboram entre si e eles mesmos criaram treinamentos entre eles, um mercado de troca de EPIs, né? Às vezes um está mais desgastado, o outro ainda não recebeu, precisa de um emprestado. Então, por ali, eles criam um mercado de conversa deles. Sim. Não deixando de estar conectado com a empresa, não deixando de receber os conteúdos da empresa, unindo força nesses dois canais. Então, a gente procura criar uma experiência onde ali ele consiga colaborar entre os seus pares. No que tangibiliza a questão de engajar, a gente procura criar estruturas de gamificação, né, para permitir ali pontuações, permitir com que exista um ranqueamento, ali uma certa competição entre as pessoas, né, que se traduz em algum tipo de bonificação ou premiação para aqueles que participam, de tal modo que as pessoas possam ter mais motivadores, né, para levá-los para aquele canal. Então a gente costuma falar para as empresas assim: legal, você quer que o cara engaje, então a gente tem um conjunto de elementos para que ele engaje, né? Não é só tipo, dei a ferramenta, agora o cara vai. Não é só exatamente assim, é o que ele ganha com aquilo e como é que aquilo se traduz em economia no dia dele, né? Como é que ele usa esse negócio e esse negócio cria valor para ele. Então a gente sempre olha, e quando está fazendo as entrevistas lá com o pessoal para fazer adoção e implantação, que valor que você está gerando? O que você está gerando de ganho? O que você efetivamente se traduz em dinheiro, muitas vezes, que é o mais importante. Que eu gosto de fazer, né? Como é que a sua área ajuda a sua empresa a alcançar o faturamento desse ano? Cara, eu vou te dizer que a gente já teve cases aí em grandes empresas, onde, por exemplo, com uma solução de robótica, né, de automação com RPA bem implantada, a gente já conseguiu economizar aí 2 milhões, 3 milhões para uma empresa. Impressionante. Né? Então pensa, o cara tem um plano de licenciamento que ele pagou daqui a pouco, sei lá, uma empresa, a gente está falando aí de 6 mil colaboradores, né? Então o cara fez um plano de adoção Microsoft lá, sei lá, deu 10 milhões. Então se você consegue, num projeto, uma economia de 3, você está fazendo uma caminhada com projetos que tem esse mote de economia ou de automação e eficiência, para que ele possa tornar aquele investimento em licenciamento custo zero. Então, eu economizo dinheiro em áreas, movo esse dinheiro de um lado para o outro na empresa, gero os ganhos e com isso meu custo de licenciamento acaba não tendo meu custo. Olha, que poderoso isso. É muito poderoso. Isso é muito poderoso. Quando a gente começa a olhar, dar essa clareza, né, para o gestor ou para a pessoa que a gente está conversando aqui, antes da bomba estourar. Exato. É muito melhor. Exato. Acontece, é uma realidade que a gente encontra alguns clientes assim, mas são raros. Inclusive, quando a gente encontra, a gente parabeniza. E para não perder o embalo da intranet, eu não estou falando de consumo de conteúdo estático, tá? Quando a gente está falando em adoções de intranet, a gente está falando de um canal de comunicação ativo realmente. Então, esse canal de intranet, ele vai ter lá, por exemplo, um robô que vai poder atender os usuários com a base de conhecimento que ele tem. Um assistente virtual que vai ser vamos dizer assim, especialista da empresa e especialista por área, né? Então, isso já ajuda a economizar a interferência de trabalho de ruído que a gente tem com outro colaborador nos intermediando, nos parando para a gente responder alguma questão. A área de RH agradece, porque a área de RH recebe uma enxurrada de dúvidas, né? Folha de pagamento, imposto que foi descontado, como é que foi feito o cálculo das férias. Se está certo, se está errado. Se está certo. Imagina uma pessoa só para responder isso numa empresa com 6 mil colaboradores. É muita coisa. Esses processos internos que estão ali dentro, né? Por exemplo, a pessoa quer solicitar um reembolso, quer saber como é que funciona a política de viagem, quer o seu relatório de despesa. Então, tudo isso a gente consegue, por dentro da intranet, conectar esses processos, digitalizar esses processos através do ecossistema da Microsoft e entregar uma intranet, de fato, viva, prática, com serviço que agrega. E isso ajuda a pessoa a engajar cada vez mais. Pô, isso aqui tá lá dentro, né? Poxa, isso... eu podia colocar outra coisa aqui. Isso é algo que eu gosto muito isso é algo que eu gosto muito de falar com os clientes quando eu estou ao telefone e eles usam. Se a dor é o engajamento e ele já está na intranet ou tem ali a solução da Microsoft, a gente fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os mini processos e vamos começar a trazer esses processos para dentro da intranet. Então, quando o seu
colaborador quiser fazer prestação de contas ou precisar fazer algum processo ali da área dele, prestação de contas, relatório de viagem, relatório do departamento comercial, relatório de vendas. Quando ele começa, você traz isso para ele automaticamente precisa entrar na intranet, logar, e aí ele vai para a área do colaborador, que é a área dele, e ele faz a sua rotina de trabalho lá. Automaticamente ele vai ler o seu conteúdo, tá? E vale dizer, eu sempre reforço isso também quando eu estou em ligação com o cliente, que eles acham que a tecnologia e a ativação da intranet é o que vai resolver tudo, né? Inclusive essa técnica de engajamento que eu acabei de citar aqui. Mas existe um trabalho de equipe, de influência e de comunicação interna que deve ser feita com os colaboradores para que esse engajamento aconteça. Ou seja, tem uma empresa que eu achei bem interessante, que eles criaram um método que é o seguinte: toda segunda-feira eles faziam uma reunião com a empresa, cada gestor com a sua área. Eles iniciavam uma conversa perguntando sobre o post que tinha na intranet. O que eles achavam e a opinião. Daqui a pouco, ao mesmo tempo, ele pedia: agora vocês curtem, comentam, compartilham. E eles faziam isso às segundas-feiras a pedido dos gestores. Então, isso entrou num processo, num cronograma semanal. E aí, daqui a pouco, com o exercício, com a repetição, os colaboradores eles vão fazer isso de forma intuitiva. Eles não vão precisar mais ficar recebendo um pedido do gestor para que isso seja feito. Eles vão entender que isso é importante, tem que ser uma prática da empresa. João, nossa, que bate-papo bacana. A gente gosta muito de trabalhar com os produtos da Microsoft, com a consultoria da SharePrime. A gente já vem aí ao longo de... O João, gente, para quem não sabe, aliás, vocês não sabem, né? O João, ele foi o primeiro cliente da Valory, então ele foi a nossa cobaia. Exato. Ele participou ali de um sonho, né? Um sonho que eu nem sabia que era um sonho, e agora eu tô vivendo esse sonho, e agora eu sei que lá atrás era um sonho. Mais ou menos assim. Quando a gente se conheceu, o João foi conectado através de colegas, né, do meio, né, de trabalho. E a gente conversou e a gente alinhou que eu faria essas conexões, né? Então a gente definiu ali: olha, me faça as indicações, né, João? Me faça as indicações, você tem clientes... Afinal de contas, eu trabalho há mais de 14 anos na área comercial e com tecnologia. Então, sim, eu tenho muitos clientes que me chamam, que me ligam. Tem as empresas que estão interessadas em vender as tecnologias, né? Em atender esses clientes. E na época, a Valory, ela nasceu justamente na pandemia, né? Então, na pandemia, quando eu decidi dar uma pausa, cancelei os contratos com as empresas que eu trabalhava, e aí na pandemia veio essas demandas, né? Vieram as demandas que eram: olha, Ingrid, eu sei que você está há muito tempo na área, então se aparecer algum cliente aí querendo alguma coisa que está dentro do meu portfólio, me indica, que daí você ganha X de comissão. E aí a gente começou com esse trabalho de indicação, e daqui a pouco eu falei: João, vamos fazer o seguinte, vamos testar um modelo? Você quer as oportunidades, vamos definir a quantidade que você quer? Vamos, então tá. Então vamos, esse é o modelo comercial que eu acredito, vamos testar. E a gente tá aqui até hoje, né? Assim, bem diferente de como estávamos antes. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi o começo e como é que é isso hoje, o que a Valory conseguiu enriquecer no seu portfólio, conseguiu enriquecer no processo. Pensando como é que a história começa, né? Como eu falei, a SharePrime ali em 2018 para 2019, ela estava dentro de um grupo econômico, ou seja, a gente era mais uma empresa de um grupo de empresas, e eu comprei as cotas do meu sócio e saí daquela estrutura de empresas. Isso foi de 2019. Na oportunidade, junto com essa efusão de decisão aí, né? Ainda teve o nascimento da minha filha mais nova, né? A Dona Alice. Depois dessa época, eu disse assim: bom, agora eu preciso reestruturar aqui, e comercialmente a gente estava, vamos dizer assim, pensando em como fazer essa expansão, né? Porque até então só eu trabalhava venda dentro da empresa.
Então, como é que essa história começa, né? A gente estava ali em 2019, no momento de tentar reconectar forças, né? Então a gente tinha o comercial antes, estava conectado praticamente todo com a estrutura que ficou para trás e eu fiquei fazendo comercial sozinho. Eu disse, cara, preciso ter mais canais, mas que não percam a essência da Share Prime para venda. E nessa, indicações de amigos, eu cheguei até a Ingrid, né? E a gente começou um trabalho primeiro com as indicações, né? E aí eu comecei a perceber que, eu dava as orientações para a Ingrid de como falar, né, algumas coisas. Cara, eu sei que tu vende licenciamento, né? Porque eu fazia naquela época, né? Eu disse, cara, eu sei que tu vende licenciamento e tu conhece como funciona a caixinha. Mas vamos tentar ir modelando esse negócio de uma determinada maneira. Fala mais isso, junta aquilo ali. Aí a Ingrid ia voltar com uma pesquisa. Ah, pesquisei mais tal coisa. Ah, entendi, tu tá querendo... Aí eu comecei a ver aquele negócio e digo, acho que a Ingrid, ela sozinha, ela consegue pegar os insights e ela vai adiante com aquilo e traz aquilo reformulado, mais adequado no pitch comercial que ela entende e conecta mais com os clientes dela. E isso começou, de fato, a verter em mais negócios para a empresa, né? Eu disse, legal. Então a gente começou a trabalhar ali aos poucos com uma relação que foi de indicações. Essa estrutura, pela interação, ela começou a ir se refinando ao longo do tempo. A Ingrid começou a pesquisar mais sobre os assuntos, a empreender mais, se interessar mais. Eu comecei a levar o conteúdo conforme a Ingrid ia me demandando ali naquele momento, ia me demandando. Isso aqui é uma relação que eu acho que vai dar frutos bons, né? E aí ela começou a engajar um pouco mais de dizer, tá, vem aqui, vamos tentar um modelo de negócio diferente. Vamos tentar estabelecer aqui mínimos de interações com os clientes por mês. E a gente começou a seguir esse processo e ele foi indo mais ou menos natural, né? Até o momento que a gente chega agora, onde já tem uma estrutura mais robusta em termos de serviço, tanto do lado da Valory quanto da Share Prime. As estruturas expandiram, né? Então tem mais pessoas na operação, a Ingrid tem mais pessoas para conectar do lado da Share Prime. A gente vê que outras pessoas da Valory entram em contato com os clientes, marcam as agendas e a coisa entrou num ciclo agora de maior produtividade. E aí agora a história é tentar cada vez mais ampliar essa relação que faz parte da estratégia de expansão da Share Prime, né? Então a gente tem tanto esse trabalho com a Valory, né? Para conectar e crescer mais. E acredita nesse pilar, está sendo bem executado. E a gente tem do nosso lado também os nossos esforços para crescer cada vez mais e quando as oportunidades permitem, a gente cruza algumas carteiras e alguns cenários com a Valory para que ela também possa tracionar outros negócios para a gente, né? Sim. Me conta, João, que estou curiosa aqui para saber, de todo esse tempo de trabalho, né, de parceria que a gente tem, o que foi mais impactante diante desse trabalho em campo que a Valory faz? O que foi mais impactante que realmente transformou o processo comercial de vocês, a área comercial de vocês? Como que impactou as pessoas? Acho que tem duas coisas que foram cruciais aí. O cuidado, né, com a qualificação do cliente e trazer, de fato, para a gente conversar clientes que têm um negócio efetivamente ativo para que a gente possa trabalhar. Então isso foi um passo bem importante. E o segundo passo, que eu acho que e aí é a cabeça tua de empreender, né? É de como é que eu refino e melhoro o meu processo naquilo que eu sou bom de fazer. Então acho que esses dois pilares fizeram com que a gente conectasse e mantivesse, né, ao longo do tempo esse trabalho ativo, né? E que mantenha aqui daqui para frente também. Então quem já trabalhou com a Share Prime sabe que eu sou um profissional bastante criterioso em termos de qualidade de quem trabalha conosco, até porque a gente tem que levar essa qualidade também para os clientes, né? Então, se a gente está nessa relação de 4 anos aí que anda bem, né? Tem tudo, indica tudo, né? Que a gente continuará nessa relação até uma longa caminhada aí pra frente, né? A gente tá só no comecinho, tá engatinhando ainda. Ao longo do tempo, esse relacionamento, esse contato diário que a gente tem só enriquece. A gente amadurece muito sobre o aprendizado dos serviços e produtos e a forma como vocês trabalham. E isso ajuda a gente a qualificar, a desenvolver o cliente, a entender cada vez mais o ponto do momento do cliente em nossas prospecções. Tem até uma pergunta, né? O que realmente funciona? O que realmente funciona para gerar negócios em tecnologia? O que realmente funciona é você, óbvio, primeiro, entender bem o produto,
está muito alinhado com o propósito e com a estratégia da empresa, então você sempre foi muito claro sobre onde você quer chegar, qual é o número que você quer fazer, quantas pessoas você precisa, quantas empresas você precisa se conectar. E do lado de cá a gente tem os KPIs, né? A gente tem, olha, para eu converter um cliente no mês, eu preciso fazer quantas ligações no dia, eu preciso fazer uma lista de quantos clientes. Então a gente passa por esse processo, já que a gente tem essa informação, que é onde você quer chegar, qual o faturamento que você quer alcançar, essa clareza das soluções que você trabalha, uma clareza assim, que aí é o diferencial mesmo. Quem é o seu cliente? Qual é a pessoa, né, que você quer falar? E algumas empresas não têm clareza do seu perfil, do perfil ideal de cliente. Então, eles vão descobrindo isso conforme a gente vai fazendo as prospecções e vai trazendo os insights ali da atuação em campo, né, em cold call, e aí eles vão entendendo de fato qual é o perfil ideal para o produto ou para a empresa. E você tem tudo isso muito claro, e aí a gente consegue de uma forma muito simples. Esse trabalho, essa constância, esse tempo de relacionamento traz segurança para a equipe. Às vezes marcar uma reunião para a equipe, às vezes a reunião não é nem para você ainda, a gente marca uma reunião de qualificação. E aí, é claro, participa alguém da sua equipe para também conseguir algumas informações ali e a gente colocar você numa reunião excelente, numa reunião como uma reunião que a gente fez ontem, né? Assim, com uma conversa de negócios, uma conversa de como resolver X problemas, como entregar X resultados. Então, o trabalho de prospecção e esse relacionamento a longo prazo, com dedicação, com constância, com comprometimento, ele a longo prazo ele só tende a gerar bons frutos. E é interessante também porque a gente passou por vários momentos, né, na empresa. E quando você entende e acredita na pessoa ou na empresa, que você vê que ele tem solidez, que você vê que ele tem comprometimento, tá tudo bem você entender alguns momentos, né? Tá tudo bem você falar assim, opa, agora tá tendo uma virada aqui, a gente passou por um processo de implantação de sistema, de melhoria e tudo mais, então tem os impactos, né, na empresa, tem os impactos sim, muitas vezes até nos resultados, mas o comprometimento e essa lealdade diante dos resultados, né, gerados nesse período de relacionamento, existe esse pensar no outro, né? Esse lado humano que é o entendimento do desenvolvimento e do processo do outro. Isso é muito bacana quando a gente trabalha numa relação realmente humanizada e numa relação de parceria de trabalho. Eu quero agradecer muito a você, João, porque realmente muito de nossas conversas eu sempre estive muito atenta a ouvir tudo que você tinha para falar e dormia pensando naquilo, refletindo sobre, e no outro dia corria para botar em prática. Então eu gosto muito desse ciclo assim, de conhecimento e de aprendizado. Para quem está buscando, a gente tem essa manutenção e defende muito a nossa cultura dos valores que a gente compartilha até no nosso site, lá no De Pessoas para Pessoas, né? Então a gente entende e eu percebo assim que eu tenho que olhar o longo prazo das pessoas, né? E como elas vão se transformar nele, olhando para o valor que ela está gerando hoje. Eu trouxe isso para os negócios e entendo que essas relações, para que elas sejam duradouras, assim como a gente tem as relações com os nossos clientes, a gente tem clientes que estão desde o dia zero conosco. E tem clientes que foram engajando ao longo do tempo e que chegaram e ficaram, né? Então eu tenho clientes aí de 12 anos, de 13 anos, de 10 anos, de 8 anos que estão conosco. E que são clientes que eles ficam justamente porque a gente consegue levar esse mesmo valor com eles. Então a mesma forma de engajar, de defender, de compromisso, né? E de comprometer em ter maneira adequada de levar bons resultados, né? Conduzindo com as pessoas e olhando essa estrada do longo prazo. Então quando a gente olha a relação com a Valory, pensando em Share Prime assim, né? A gente olha e vê assim como qualquer empresa teve sobressaltos, mas sobressaltos que a gente viu e que eu percebi assim foram sobressaltos que estavam visando melhorias.
e avanços na relação e na forma de conduzir o negócio, manter ele ativo, manter ele mais esperto e adaptar ele a novas questões de mercado ou otimizar os seus processos internos para crescimento. E isso é muito a característica também do andamento do negócio da SharePrime. Então, acho que isso conecta muito e essa capacidade de olhar para o que tu está fazendo e dizer assim, pô, ela está trilhando um caminho ali com a empresa que vai também trazer mais valor para a gente, né? Por que não seguir na parceria? Por que não aumentar, talvez, esse tempo de relação para que a gente possa ver esse fruto crescer? Então, muitas empresas que apostaram assim na SharePrime lá atrás e que continuam conosco até hoje, viram, né, a empresa crescer, se transformar, às vezes olham para mim e dizem assim, pô, João, que legal, vocês cresceram um monte, tá um monte de gente trabalhando e tal, a gente encontra gente projeto e tal de vocês, e a gente não precisa mais falar só contigo, que é muito isso, né? Quando a gente começa a empreender, a primeira coisa que fica é aquele sentimento de que todo mundo que nos contrata só fala conosco, né? Só fala com o João, só fala com a Ingrid, né? É difícil perder esse hábito. Exato, né? Mas... Eu gosto de falar. Eles começam a perceber que a gente cresceu quando ele liga, não consegue falar comigo, fala com a equipe e resolve seu problema. Diz, nossa, virou uma empresa. O WhatsApp, assim, tá uma coisa de louco. Não tem como. Mas é muito legal isso, é muito legal. É por isso que a parceria dura, né? Então a gente olha, tem sempre esse olhar mais humano, né? Com a situação e com o negócio e como é que ele tá se projetando à frente. Sim, não, isso é certamente a gente indo para um segundo ciclo, né, de vida. A cada 7 anos, tudo muda, né? Você vira outra empresa, né? Claro, falando de uma forma melhor. Então a gente está chegando aqui quase nos 7 anos e realmente a Valory está passando por muitas transformações muito boas, excelentes. Inclusive, infelizmente, a gente está chegando já na reta final aqui do nosso podcast. E eu queria fazer uma pergunta para o João, para você, João, que é o seguinte: por que não internalizar o SDR? Para quem não sabe, SDR, tá bom? SDR é o representante de vendas, é o profissional que faz a prospecção de negócios, que vai lá, faz a lista, pega o telefone, liga, roda o roteiro com o cliente. Então, esse é o profissional de SDR, é um apoio ao seu vendedor, que é a pessoa que vai fazer a reunião para vender a solução que você trabalha. Então, o SDR é esse profissional. Eu quero entender com o João, por que não internalizar o SDR? Lembrando que sou eu a Valory que faz esse serviço para ele, tá? Então é uma pergunta delicada. Já dizia o Hayek, né, que o conhecimento está disperso pela sociedade, né? Então, aceitar que a gente não conhece tudo, aceitar que a gente precisa ter mais escala, e para você ter mais escala é necessário ter alguém muito especializado, e muitas vezes isso tem um custo elevado, dependendo do tamanho de negócio que você está no momento, e que essa especialização, além de ter um determinado valor, né, ela tem lá o cara que está na ponta, que é o profissional de SDR. E o principal tema para a gente que pega da gente internalizar um SDR é justamente a rotatividade e o tempo que leva até a gente ter esse profissional pronto para executar as ações como a gente gostaria. Então, ter uma empresa especialista nisso, que já tem toda uma esteira de ingresso dessa pessoa e de colocação dessa pessoa para rodar com o conhecimento que a gente precisa, com as informações, conectando os clientes, a monitoria e todos os sistemas que precisa para suportar isso, é muito mais interessante para a gente poder tracionar mais volume de negócios, né? E para a gente poder dar o crescimento naquele momento para a empresa. Né? Terceirizar a gestão também, né, João? Porque uma pessoa que faz esse trabalho de prospecção, ela precisa ser gerenciada, tem que ter os microgerenciamentos diários. Eu te diria que assim, a gente quando contrata, tu tá contratando esse combo, né? Mas esse combo, ele tem um certo acordo de resultado também em cima dele, entendeu? Então a gente olha para isso e pensa assim, eu olho muito para isso e penso assim direto, tá? Eu tô conseguindo aproveitar esse resultado que a pessoa me entrega, eu estou conseguindo ajudar a desenvolver essa empresa para que ela também atue como eu estou precisando. Então, não só contratar, não só terceirizar essa responsabilidade, que é muito importante para uma empresa de tecnologia, mas também como fazer isso de uma maneira que te desenvolva e como fazer isso de uma maneira que consiga te dar sustentação e suporte para que você consiga não deixar a bola cair, não deixar uma informação ser levada adiante de forma equivocada, né? E como manter esse time engajado nessa conexão com o cliente final, né? Através de conteúdos, materiais que a gente tem que produzir também para que essa relação aconteça, porque muitas vezes assim acontece, né? O empreendedor olha e acha que é uma mágica, né? Ah, não, eu não vou fazer nada, vou chegar aqui e vou dizer para a Valory o seguinte, eu quero simplesmente vender mais.
e não dá um treinamento, não dá um acompanhamento, não dá orientação, não explica a linguagem de negócio, as objeções que pode ter para aquele tipo de produto especializado que ele vende, né? Então, acho que é uma troca que acontece, um compromisso que o empreendedor tem que ter com o seu representante de vendas, de dar esse suporte ao mesmo tempo que ele contrata com esse suporte a gestão especializada do parceiro, né? Tem uma informação que você falou aí bem relevante, que é a questão da rotatividade. Sim. Por que você entende que na área de prospecção, SDR, existe essa rotatividade? O principal ponto da questão rotatividade que eu vejo é o tempo que leva para a gente ter uma pessoa com a informação adequada para que a venda aconteça com sucesso. Então, a gente procurou um parceiro, assim como a Valory também, para que pudesse ter esse ciclo atendido e essa gestão concentrada, né, com um olhar específico para dar suporte naquela pessoa, porque a gente sabe que o pessoal entra em SDR, mas entra com pouco conhecimento, né? Então, ter o teu time à disposição com o teu conhecimento sendo replicado com eles, isso ajuda muito a ganhar tempo, né? Sim, que é a experiência do produto, a experiência do mercado, a experiência na área de tecnologia, isso é necessário ser replicado diariamente. E a gestão de pessoas para essa área de SDR, ela tá um tanto quanto complexa, porque assim, eu posso treinar o time para saber passar pelas objeções, posso ensinar as técnicas de prospecção, posso ensinar N situações, como preparar um e-mail, como se comunicar, como fazer a abordagem, como criar uma lista, como se preparar para falar com o cliente. Eu posso fazer tudo isso. E o que eu puder fazer para melhorar aquele profissional, eu vou fazer. O que tá difícil de fazer, e isso basicamente acaba, no meu ponto de vista, sendo impossível até, que é fazer a pessoa tá afim. A pessoa tá afim, assim, não tem como eu fazer a pessoa tá afim. Meu, você tá afim? Tá afim? Ô Maria, vamos bater a meta, né? Pelo seu filho, pela sua família, né? Vamos entregar os resultados. Vai ser resultado no seu bolso também. Vamos lá. Assim, o fazer a pessoa tá afim, isso aí basicamente é impossível. E a gente busca, né? Esse profissional que tá afim. Às vezes o profissional que tá afim, ele não precisa ter a experiência técnica, não precisa ter a vivência, mas se tiver o perfil do tô afim, me procura, acesse o canal aqui da Valory, acesse o site, pega o telefone, fala comigo, porque eu quero falar com você. Pensando nisso, essa parte de formação de profissionais, a Valory já tem desenhado um produto educacional para formar esses profissionais e prepará-lo para o mercado. Prepará-lo para a Valory, prepará-lo para o mercado, caso ele queira assumir alguma posição em alguma empresa, com esse conhecimento refinado, conhecimento sobre tecnologia, conhecimento sobre as técnicas de prospecção, né? Técnicas de spin selling, técnicas de rapport. Então, hoje existe essa oportunidade de você que está interessado ou em aprender, ou em melhorar, ou em ficar craque aqui com a Valory. Você vai poder realmente acessar uma plataforma e se preparar para o mercado ou ficar mais fera do que você já é. Muito obrigada, João, assim, mais uma vez por esse bate-papo. Foi um bate-papo muito rico, muito maravilhoso. Espero realmente que os ouvintes façam bom proveito desse material. Gente, é gratuito, tá disponível, é só acessar, assistir, né? Se você tá afim, sempre tem algo novo a aprender. Vem assistir o conteúdo, comece a assistir assim, de copo vazio, tá? E aí você vai entender que com certeza você vai sair com um novo aprendizado desse conteúdo. E então, para quem quiser entrar em contato, né, com o João, com a SharePrime, João, compartilha com a gente aí o LinkedIn, o site. Bom, a gente tem, então, o primeiro contato, né, o principal que a gente pode utilizar e deixar para você que está nos assistindo é o www.shareprime.com.br. A gente tem aí redes sociais, então a SharePrime também está no Instagram, também está no LinkedIn. E meu perfil está vinculado em todas essas redes, né, então o João Almeida, né, vocês podem procurar nesses perfis da SharePrime também. Vai ser mais rápido e mais fácil para localizar. Podem entrar em contato pela página da empresa, tanto no LinkedIn quanto no site.
Candidatos a vagas também tem um sistema de prospecção aí dos candidatos que pode ser acessados pelo site. E o pessoal que estiver interessado nas soluções, além de procurar pela SharePrime, pode procurar no perfil pessoal, mandar mensagem, deixar algum recado lá, a gente vai conectar e vai tentar entender a tua realidade e buscar dentro dos produtos Microsoft que você já tem, soluções, né, para aqueles seus problemas de negócio dimensionados de acordo com o seu custo, necessidade ou velocidade que você tem. Se você é cliente Microsoft, precisa justificar o investimento e tomar um pouco mais de conhecimento do que essa solução que você contratou é capaz de fazer, não deixe de entrar em contato com a SharePrime. A gente vai colocar aqui no nosso canal todas as informações, todos os canais de contato aqui da SharePrime, e vocês não deixem de acessar, por favor, o nosso site, o site da Valory, o nosso LinkedIn, acesse as nossas redes sociais. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Ative o sininho também para você ficar atento aos novos conteúdos que aparecerão nesse canal. Muito obrigada e até a próxima!